Sejam todos bem-vindos, mais um AMA começando aqui na Pepita. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os protocolos que a gente vai ser compatível, né, dentro da blockchain. E para começar o nosso AMA de hoje, aquele recadinho básico, né? Gente, está cada vez mais comum fraude, gente chegando no WhatsApp, gente chegando no Telegram, no Instagram e pedindo dinheiro. Então, galera, toma muito cuidado, tá bom? A Pepita não manda mensagem, não manda SMS, não pede carteira, não pede senha, não pede nada, beleza? Se você se deparar com isso, no nosso site tem um e-mail lá, você pode denunciar essa prática, e nosso time de compliance vai dar uma conferida, beleza? denúncia@pepita.global, tá bom? No chat, também você vai lá, tirar qualquer dúvida com a gente, seja sobre a carteira, sobre o site, enfim, vai lá que a gente está pronto para te atender, tá? E toma muito cuidado com esses malucos que chegam na rede social te prometendo coisas, tá bom? Não caia nessa, não. Vem aqui falar com o time, vai lá no Telegram, pergunta, que a gente está aqui para te ajudar, beleza? Bom, gente, na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a compatibilidade dos protocolos da Pepita. Desculpa, tô com uma tosse da peste aqui, cara, nossa senhora. E a gente vai explicar um pouquinho só por que a gente criou, né, a moeda e ela, o token, né, e ela ser compatível, né, com esses protocolos, né, porque às vezes o pessoal escuta, multi-chain, sei lá, escuta, tal moeda compatível com tal protocolo, mas às vezes na prática não entende muito bem o que é. Hoje a gente está aqui com os nossos conselheiros na plateia, como sempre, né, Rodrigo Mentor, Rodrigo Transferete ali do outro lado. Estamos aqui com a Isis, à minha direita. Bom dia, bom dia. E a gente vai bater esse papo aqui bem legal. A gente também tem uma pessoa que vai entrar aqui, que é de blockchain, e a gente vai sabatinar, perguntar, tirar dúvida, enfim. A ideia aqui é bater esse papo descontraído sempre, tá bom? Bom, então para começar, eu vou falar um pouquinho o porquê que a gente resolveu, né, criar a compatibilidade do token Utility Pepita com a Ethereum, por enquanto, e com a Binance. Então, assim, a gente criou o Smart Contract ali na Ethereum, né, porque ela é uma blockchain um pouco mais capilarizada, ela é mais segura, ela tem mais usuários, tem mais gente usando, já existe há muitos anos várias atualizações que melhoraram a plataforma, óbvio que está longe, mas muito longe do ideal. As taxas são altas, todo mundo sabe disso, né? Mas não há de negar que a Ethereum vem se sobressaindo e vem conquistando cada vez mais mercado, né? Se a gente comparar o valuation do Bitcoin e da Ethereum, está quase chegando perto, né? Enfim, tem uma segurança ali de a gente estar na Ethereum. Por que a gente não vai transicionar na Ethereum, por exemplo, a troca, né? Porque a taxa ela é muito alta. Apesar da gente ter várias formas de registrar nos blocos as transações, a gente tem ali uma taxa muito alta e o custo, né, para isso rodar dentro da blockchain acaba ficando muito caro e lá na frente talvez não seja viável para os usuários. Então a gente tomou esse cuidado e aí a gente optou por ter uma outra blockchain compatível com o token da Pepita, que é a Binance Smart Chain, tá? O BEP20, que também é compatível. E qual que é a vantagem dele, né? É mais rápido, tá? A transação dentro do bloco, então em poucos segundos a transação já é feita, bem poucos segundos mesmo. A taxa é um pouco mais baixa, beleza? Por isso, pra vocês terem uma ideia, a Binance atualizou ontem várias coisas dentro da plataforma que vai tornar as taxas mais baratas ainda de transação, né? Então a gente vai ganhar uma escala muito maior. É uma decisão transacionar inicialmente na Binance por causa de taxa? Sim, né? E por causa da velocidade. E aí um ponto bem interessante disso é que, como a gente também vai criar soluções para o varejo, então é óbvio, né, que a gente tem que estar com uma rede que ela seja rápida, ela tenha um custo acessível, para a gente poder escalar mais rápido, tá? Tem outras plataformas que a gente também vai ser compatível, como Solana e Tron, mas existe um estudo muito forte, né, da engenharia de blockchain para poder isso ser viável lá na frente. Quem está nesse mercado está acompanhando o que está acontecendo. Por exemplo, a Solana, ela já teve de novo um problema, não sei se foi esse mês ou essa semana. Eu não sei se você leu, Isis. De novo, a Solana teve um problema lá de invasão. Você acredita? Sim. De novo, outro problema.
E vira e mexe a Solana. Eles tinham tido um recente, né, Odair? Um mês atrás, todo 2 ano. meses atrás, né? Foi bem recorrente, saiu na mídia, foi, né? Mentor. Foi, Mentor. Todo ano eles têm um problema. Mas por quê? Porque ela não está tão capilarizada, né? E cresceu muito rápido. Porque o mercado viu ali a Ethereum como uma opção, né? Para poder você hospedar ali, gerar um smart contract, gerar um token. Aí eles viram que a Ethereum era muito cara, falou, puxa, a gente tem que criar uma nova opção, tem que ter um concorrente, né? E aí, puxa, vamos criar uma outra. E foram criando. E essas que foram criadas cresceram muito rápido, né? Teve uma adesão muito rápida. E aí, o olhar para a segurança, o olhar para a governança interna dentro de uma blockchain, ela é muito importante. E a gente tem que lembrar que, como esse mercado é muito novo, não só para a gente, né? Mas também para as plataformas que estão ali experimentando esse novo viés da descentralização, os desafios são diários, né? São muito fortes desafios, porque o valor agregado é muito alto. Então, eu acho importante a gente relembrar e destacar, né? Esse mercado muito novo, ele tem 3 grandes desafios, né? É o se manter descentralizado, se manter com segurança e ganhar agilidade, né? Acho que para quem não vivencia muito ainda o dia a dia de blockchain, escuta só falar de boca, entende que as transações elas são automáticas. Tu faz uma transação, ela acontece na hora. E isso, na verdade, não é bem assim, né? A gente está num momento de expansão do mercado, do surgimento de novos tokens, do aumento do número de transações realizadas dentro da blockchain, e por isso torna-se cada vez mais importante tu escolher em qual bloco tu vai estar alocando a tua operação, porque cada bloco vai te entregar vantagem por um lado e desvantagens por outro, né? Então, sim. Dentro dessa tríade, a gente está desde o início olhando onde a gente consegue ter mais segurança, se manter descentralizado e também ter a maior agilidade nas transações, né? E acho que em questão de segurança, por enquanto, que vem se mostrando nos últimos anos no mercado, a Ethereum ali, o protocolo RC20, né, que é onde a Pepita nasce estando compatível, é disparado o que tem apresentado maior segurança para o mercado. Mas também tem certas dificuldades, que é a questão de velocidade, né? Não é o bloco mais veloz, digamos assim, para realizar transações, mas são desafios que vão surgindo ao longo do tempo. E por isso a Pepita, ela, desde o início, se propõe a estar compatível a múltiplos protocolos, para a gente ganhar escala em termos de uso, compatibilidades e também futuramente liquidez, né? Acho que liquidez vai ser um ponto importante para a Pepita. Quanto mais protocolos ela tiver compatível, maior a possibilidade de uso da moeda. Sem dúvida, Isis. É bem isso mesmo. Aliás, né, eu deixei para falar o nome do Mauro por último, né, que o Mauro é o nosso conselheiro responsável pela área de conhecimento. E o Mauro, como ele conhece muito o mercado tradicional, né, ele passou aí por várias crises monetárias, por vários governos, ele tem uma vivência bastante importante nisso. E quando a gente fala de transação, né, por exemplo, descentralização, na verdade, a descentralização ela é um desafio, porque a gente nasce centralizado, né, e descentralizar é o segundo passo. Aí, né, Mauro, bom dia, Mauro, a coisa do SWIFT, né, Mauro? Quando a gente fala de transações dentro da blockchain, nada mais é do que o SWIFT bancário, né? Que você tem ali o rastro de uma transação. E a transação no SWIFT, ela também é demorada, né, Mauro? Você se lembra, né, que um SWIFT às vezes pode demorar quase 60 dias, antigamente, né, para poder se concretizar, é verdade? Exatamente. E bom dia a todos. Uma das vantagens, na verdade, nós vivemos aí nesse universo da blockchain, né? O trilema, né? Não é um dilema, né? É o trilema, né? O trilema. Segurança, velocidade e tem mais um item desse trilema, né? Segurança, velocidade, qual que é o outro? Alguém me ajuda aí? Eu não lembro agora, Mauro. Mas, enfim, a gente fica para a lição de casa. Mas, de fato, Okay. são vários dilemas, né?
Exatamente. Então, em relação a que a Isis colocou anteriormente, né? Ela abordou a questão da segurança, né? Então, nós priorizamos a questão da segurança, mas existe também a contrapartida da velocidade. No caso da Solana, ocorre justamente isso, né? Foi citado aqui, muito bem citado aqui pelo Odair, né? A segurança, a Solana tem uma característica dentre das plataformas aí de blockchain ser a mais veloz, porém, ela compromete a questão da segurança e que foi constantemente ocorre esses problemas aí de invasão, entre aspas, nós não podemos também dizer 100% que é apenas isso, né? Então, a questão da blockchain vive exatamente esses dilemas, né? Em relação ao mercado centralizado, né? Nós também agora, recentemente, ontem mesmo, né? Nós tivemos alguns novos movimentos que nós estamos abordando aqui ao longo dos anos, né? Em relação à taxa de juros e em relação a enxugamento de excesso de moeda. São dois fatores muito importantes que influenciam o mercado como um todo e vão influenciar também fortemente o mercado também de criptoativos, né? Haverá agora um enxugamento monetário importante para os próximos meses, mas isso aí é um tema que pode ser abordado em outros momentos. Né? Sim. Maravilha, Mauro, mas de fato, só voltando aqui o lance do Swift, né? Que tem muita gente que talvez não saiba, mas o Swift ele demora, né, fazendo para concretizar a transação, por causa da burocracia e por causa de vários motivos também tecnológicos, né? Porque a gente está falando de transicionar um dinheiro fiduciário, mas a blockchain também, né? Não é essa maravilha, não. O pessoal fica endeusando a blockchain, mas a blockchain tem muitos desafios ainda. Então, a gente quer ser varejo, por exemplo, né? Isso. Se a gente não ter aquele dinheiro, aquele valor, não vai chegar para ele, né? Exato. Esse é o grande objetivo de estar unido a vários protocolos, né? Tá compatível com vários. Fazendo um paralelo com o mercado tradicional, né? Comparando uma transação dentro da blockchain a um switch bancário, hoje, por que o Swift bancário demora, né? Porque, principalmente os internacionais, eles passam por validação em vários bancos e vários países, né? Então, dependendo a trajetória do dinheiro que tu quer fazer para fechar um contrato, para pagar um contrato, tu vai ter a tua operação bancária vai ter que passar por mais de um país, vai ter que ser auditada em mais de um banco até chegar no destino final e ter a liberação, né? Então, às vezes a gente vivencia no mercado atrasos no fechamento de contratos em função da questão do SWIFT, né? Às vezes demora 4, 5 dias até tu concluir a validação de um SWIFT bancário, chegar a comprovação no outro lado e a mercadoria ser liberada, né? Dentro da blockchain também vai ter um tempo de validação, né? Porém, o trajeto ele é mais linear, são menos paradas na transação. E acho que uma coisa que é legal comentar sobre o protocolo da Ethereum, do RC20, é que é uma blockchain aberta, né? Então, tu consegue verificar qualquer transação desde que tu saiba o número da carteira de origem e a carteira de chegada. Então, isso também passa uma segurança para o uso de transações em blockchain no mercado tradicional, porque tu consegue rastrear. Tu consegue rastrear o caminho que aquela transação ocorreu, né? De que carteira para que carteira ela foi. Então, isso é bacana de um protocolo aberto, né? Que nem o da Ethereum. Né? O Iso, daí posso complementar a informação que ficou faltando do trilema? O trilema é segurança, escalabilidade e descentralização. Faltou esse terceiro ponto aí. Eu gostaria de fazer um comentário breve, Odair, pegando o gancho do trilema, que acho que é muito interessante, que tem a ver, inclusive, com as perguntas que a galera que está acompanhando tem mandado aqui para a gente, né? Esse trilema ele é importante justamente pela escalabilidade, processo de transparência, de segurança,
que gera no mercado. Como bem a Isis comentou, a diferença do mercado bancarizado tradicional na questão do SWIFT, mas que a Pepita ela gera uma segurança maior ao estar integrada com vários tipos de protocolos para agilidade, né, Odair? Em rapidez no processo internacional, dependendo da quantidade de operações e o volume dessas negociações. Acho que vale a pena fazer um comentário aí das questões que a galera está mandando aqui para ser perguntada. Aliás, ser respondidas as perguntas que eles estão mandando aqui quanto às integrações desses outros protocolos aqui. Sim, mas de fato, Rodrigo, a gente enxerga realmente essas vantagens, né? Mas a gente não pode, eu sou muito crítico em relação a isso. Aliás, eu tenho um hater pra caramba por causa disso. No começo, há 2 anos atrás, eu também fazia isso. Eu falava, não, porque a blockchain, não sei o que, não sei o que. Mas aí, quando você começa no dia a dia, você percebe que os desafios são outros, tá? Eu vou dar um exemplo da dificuldade, por exemplo, que a gente encontra aqui. É legal até para a galera que está conhecendo a gente agora, que assim, a gente, quando constrói um projeto, né, a gente tem que hospedar ele em algum lugar. Então, você tem que contratar um servidor, tem que hospedar. Pra vocês terem uma ideia, os maiores servidores do mundo, eles cobram muito caro para essas requisições, né, essas transações que estão ali, que a gente está hospedando. E quando você compara esse custo de transação, por exemplo, de uma blockchain Ethereum ou de uma Binance, com o valor da requisição dentro de um servidor, você faz a conta e fala, caramba, cara, quanto que eu vou pagar de despesa desse negócio? E o que é interessante o pessoal entender isso? Que a gente ainda está realmente aprendendo muito sobre esse cenário, né, tecnológico. Para a gente poder colocar no varejo, a gente precisa estudar exatamente de que forma a gente vai colocar. E não é só a blockchain que vai resolver esse problema. Existe métricas, existe técnicas de desenvolvimento para que isso seja rápido, tá? E ser rápido custa caro. Então, tem coisas que a blockchain vai conseguir resolver para a gente, bacana, maravilha, Ethereum, todos os outros, mas tem coisas que não. Tem coisas que já existe e tem coisas que é parte já de uma operação normal dentro da empresa, como o RP, por exemplo. Então, se a gente pensar, puxa vida, eu vou fazer uma transação na blockchain, mas eu não posso esquecer que essas transações registradas na blockchain, eu tenho que trazer para dentro da empresa. Ela tem que se integrar ao meu RP em determinado momento para poder cumprir com as minhas obrigações do exercício da empresa, né? Enviar uma obrigação acessória, enfim, isso faz parte do normal. Por isso, o Transferetic, o desafio ainda é grande, sabe? Então, como a gente está fazendo, né? A gente está estudando muito as plataformas do mercado, como que a gente vai chegar nele de uma forma mais viável, porque não adianta a gente falar assim, olha, mercado, use o nosso meio de pagamento, que, aliás, a gente vai ter o meio de pagamento. Só que quando a gente for botar o meio de pagamento no mercado, a gente vai cobrar, sei lá, 2 vezes mais do que a máquina de cartão, por exemplo, já cobra. Então, não faz sentido. Por isso que a gente está fazendo com muita calma. A gente vai anunciar esses estudos que a gente vai estar fazendo ao longo do tempo no Roadmap, mas é algo que a gente está fazendo com muita calma, né? Não é algo que fala, amanhã está pronto, não é. Então é um trabalho e é um estudo constante, né? A gente aqui fica na ansiedade? Claro que fica, né? A gente quer ver coisas legais, quer entregar, enfim, mas tem muitas curvas aí de aprendizado. Então É importante também frisar que isso é um momento bacana das regulamentações que vários países estão fazendo esse mercado justamente não é legal não. Também, né? Não, eu acho legal a gente fazer um comentário atrelado para a galera que está acompanhando entender a diferença. Claro, sim. O ponto eu falo assim, não, a regulamentação não é legal não, né? Porque todo mundo quando cresceu, né, não quer concorrente. Mas de um lado, regulamentar é bom porque o pessoal começa a entender, né, a utilidade disso e vai realmente caindo no uso, né? Se está regulamentado, o pessoal vai começar a querer usar e vai ficar mais seguro para usar, vai ter um manualzinho de uso, vamos dizer assim. Por outro lado, a gente aqui que já olhava para essa regulamentação, a gente já está, vamos dizer assim, 99,9% pronto para regulamentação. Então, a gente também, o nosso modelo de negócio, ele já está dentro dos moldes, né? Tanto nacional quanto internacional. Então, para a gente, como é que fala do Transferetic? Tanto faz como tanto fez, né? Descentralizado e centralizado, a gente está dentro, né? Então, essa é uma parte legal de tudo isso, né? Da regulamentação. Mas ainda tem desafio em Transferetic. Tem muito desafio. A regulamentação ainda tem muito que evoluir, cara. Tem muita coisa lá que não faz nem sentido. Mas
nós estamos aqui para ajudar essa galera também, né? De repente, como todo início de qualquer regulamentação, né? Normalmente, quem está por trás da regulamentação não conhece muito bem o mercado que está tentando regulamentar, né? Então, com certeza. Eu acho que vem um período interessante aí pela frente, de diversos desafios, onde vai ter muito embate entre a forma como o mercado de blockchain funciona, até o tempo, digamos assim, dos órgãos entenderem, né, como regulamentar isso e como tornar isso acessível e funcional, né, para um grande público, né. Acho que o que eu vejo de vantagem principal com as regulamentações que estão vindo é a curva de interesse aumentando, né, do público geral. Então, certamente a gente está numa trajetória agora de muita entrada de pessoas físicas, né, para o mercado de soluções descentralizadas. Essa semana, né, o que aconteceu? O pessoal já sabe, né, que eu atuei muito Big Four e tal. E aí essa semana saiu alguma notícia e um monte de advogado começou a me ligar, me perguntando como é que eles colocariam no balanço deles, na contabilidade, né, as atividades feitas com o Token Utility. Aí eu falei, mas gente, como assim? Que pergunta é essa? Não, é porque porque o meu cliente, ele tá querendo aceitar criptomoeda no estabelecimento, daí. E eu não sei o que eu faço, cara. Como é que eu falo para ele que isso é legal e tal? Eu falei, mas olha só, você se lembra que no CPC 04, o ativo intangível já está escrito a forma que você contabiliza ele? Aí ele, agora eu entendi, saquei, sabe? Puxa vida, gente. Então, assim, não é a atividade, aliás, o nosso compliance fala muito isso, a atividade já está regulamentada, né? Então, sim, você só tem que lembrar que a atividade está regulamentada, as leis já existem para operar qualquer tipo de produto e você receber qualquer tipo de moeda. Basta você fazer o seu dever de casa, né? E traduzir. Tá tudo certinho. Traduzir, exatamente. Traduzir. Então isso é muito legal com o que você falou, ouvindo, né? Então, pessoal? Bom por dia, que cada vez mais as pessoas vão começar a utilizar criptomoedas? Porque o estabelecimento vai começar a aceitar. E isso realmente vai ficar bem viral, né? Exatamente. E começa daí uma curva de aprendizagem também, né, do mercado, que acho que vai ser bem interessante, porque passa a sair as operações em blockchain, digamos assim, de um usuário mais técnico e familiarizado para um usuário que não estudou a tecnologia, mas passa a usar ela, né? Então, vai ser um período bem interessante de uma curva de aprendizagem assim, global, que, inclusive, a gente está aqui para contribuir com isso, né? Sim, sem dúvida. Então, com esse lance dos protocolos da Pepita ser compatível com algumas blockchains que a gente vai estudar, vai escolher, nossa engenharia vai escolher a dedo isso, para que, na hora que a gente for integrar com os estabelecimentos, né, tenha uma maior sinergia entre essas plataformas. Então, é como se fosse uma maquininha de cartão, né? Então, tem lá a maquininha de cartão no estabelecimento, e ali você tem vários bancos, né, que essa maquininha aceita. Então, a Utility Token Pepita, assim como qualquer token de mercado, vai passar pelo nosso meio de pagamento. Então, vai ser possível um estabelecimento aceitar a Pepita Utility Token no estabelecimento, e esse QR Code, por exemplo, que vai estar ali, ele vai poder ser aceito também outras criptomoedas. Por exemplo, se o usuário tem uma criptomoeda que ela foi feita na Ethereum, ele vai ser aceito ali. Se ele tem uma criptomoeda que foi feita na Binance, vai ser aceito ali pelo nosso meio de pagamento. Então, essa é a vantagem que a gente tem. Larissa Silva, Odair, existe algum protocolo que dará um destaque em favor ao propósito de tokenização da Pepita? Sim. Destaques? Destaque não, mas por onde a gente vai começar, né? Por onde a gente está começando, né?
Sim, é verdade. Eu entendi que a pergunta dela é assim, de algum, se a gente vai dar destaque em algum protocolo que tem alguma correlação em si com a tokenização do propósito de tokenização, né? Que tenha algum protocolo que tenha algum link maior com o propósito da tokenização, né? Que a gente está tendo. Perfeito. Posso iniciar, Daíra? Tu me complementa? Claro. A gente partindo do propósito inicial da Pepita, né, que é tokenizar projetos. Tokenizar projeto é gerar fluxo monetário para um projeto sair do chão, né, e ser realizado. Então, um ponto principal do início do projeto é a gente estar com a Pepita dentro de um protocolo que nos permita maior captação e liquidez, né, do token. Então, dentro disso, a gente escolheu o protocolo da Ethereum para ser o primeiro protocolo compatível com a Pepita, porque a gente entende que é o protocolo que, de início, nos dá maior amplitude de uso e comercialização do token, né? Então, a gente, digamos assim, inicialmente está dando destaque para o protocolo ERC20, em função de ser o caminho mais rápido para iniciar a tokenização de projetos. Mas, na sequência e no andamento do projeto, não vai ter um protocolo ter mais destaque que o outro, né? O nosso propósito é ser um token multi-chain. A gente tenha vários protocolos compatíveis. DeFi, as finanças descentralizadas, é legal? Claro que é, né? Absurdamente interessante. O Gustavo está muito dentro dessa parte técnica, de repente ele pode complementar até minha resposta, mas o que eu enxergo, né? E eu já até cantei essa bola com a NFT há 6 meses atrás, que é o seguinte: as pessoas que criam fundo dentro da blockchain para poder permitir que pessoas consigam crédito, dinheiro, enfim, ali com a descentralização do token de finanças, é basicamente assim, gente. Eu vou lá, eu tenho, por exemplo, R$1 milhão, compro 1 milhão de tokens e decido emprestar esses meus tokens para outras pessoas, beleza? No momento que eu falar assim, ó, não quero mais isso não, eu tiro o meu fundo e vou embora. E ninguém vai poder falar nada. Então, se você adquiriu um token desse fundo ali dentro, né, de finança descentralizada, você tem esse risco, tá? Assim como um banco, uma fintech, quando ela abre e cria um cartãozinho para você, você deposita o dinheiro lá e é arriscado ela sumir ou você não conseguir usar o seu dinheiro por falta de liquidez, na finança descentralizada acontece da mesma forma. E o pior de tudo, você fatalmente não vai conhecer se essa empresa é idônea ou não é. Então, eu diria ainda a gente tem um desafio muito grande na finança descentralizada. Eu diria que eu vou correr longe dessa finança descentralizada até que, de fato, a gente não permita que esses fundos iniciantes possam fazer o saque de imediato. Aí sim, eu acho que tem vantagem lá na frente. E que também eles possam provar uma segurança desde o momento que eles forem na blockchain. Fora isso, cara, eu acho que não vale a pena. Perfeito, Daíra. Eu acho que é legal fazer um paralelo com o mercado tradicional, né, no exemplo, sobre justamente o risco da falta de liquidez, né? A gente que acompanha o mercado financeiro vê isso acontecendo no mercado tradicional. Às vezes, a forma como é escalado o crédito não é acompanhado por uma capacitação de liquidez. E se escala o crédito e, dependendo da hora que se precisa, não tem fundo suficiente para comparecer, né, digamos assim. E essa escala sem base no fundo, no mercado descentralizado, ela é muito facilitada, né? Então, é um cuidado que tem que se ter no mercado, né? E acho que esse é um dos pontos principais do nascimento da Pepita, que a gente vai escalar conforme a gente for tendo a base, né, para liquidação, não antes disso. Luiz, posso complementar? Beleza. Perfeito, exatamente. Tem mais pergunta, mentor?
Tem bastante pergunta hoje aqui, Odair. Ô, Mauro, coloca Manda aí. que não dá para discutir. Ok. Só complementando uma frase aqui para complementar o que você falou. Então, na realidade, a mensagem sua é a seguinte: existe um risco de excesso de liquidez sem lastro, é isso, né? Não é nem lastro a palavra, é sem capacidade de liquidação, né? O lastro que eu digo exatamente É a capacidade de liquidação. liquidação, o colateral, né? A grana Exatamente. para liquidar o que foi movimentado. Exatamente, perfeito. Exatamente. Manda aí pergunta, mentor. Beleza. Calma aí, deixa eu voltar no Guadimic aqui, Odair. Estou com medo de embolar com o Gustavo aqui. A pergunta do Matheus Rodrigues. Tem algo da tecnologia da Pepita que gere esse interesse de integrar em vários protocolos? Cara, pergunta genérica, caramba. A gente vai fazer o token ser útil, né, no mercado. Agora, gerar interesse vai depender de muito trabalho nosso e também, obviamente, da comunidade que achar interessante o token. A gente não tem como prever isso ou falar isso, né? Ser interessante é difícil. Odair. Tem que fazer muito marketing ainda, né? Odair, deixa eu só reformular a pergunta do Matheus, tá? Ele perguntou sobre o nosso interesse. O que tem na tecnologia da Pepita que gerou interesse em nós, Pepita, em integrar com vários protocolos? Essa foi a pergunta. Então, putz, entendi tudo errado, né? Mas o interesse é esse, né? É a gente... Escalabilidade, velocidade nas transações e custo. Exato. É isso, basicamente é isso. A conta é simples. Se a gente gastar muito para fazer uma transação, ferrou. Perfeito. E como o nosso propósito é de, assim, multi-soluções, né? Para cada tipo de solução, provavelmente vai ter algum protocolo que seja mais interessante operar, né? Então, soluções de varejo, vai ter um protocolo que vai ser mais interessante, soluções de tokenização em projetos, soluções de uso da Pepita como pagamento e acerto de contratos. Então, a ideia de estar alinhado a vários protocolos é justamente isso. Como o planejamento da Pepita é ser dado utilidade em diferentes funções e mercados, a gente precisa tá apto ao longo do tempo a estar integrado a vários protocolos para isso não se tornar uma barreira, né? E sim se tornar um canal de viabilidade. Exatamente. Só complementando, essa amplitude de protocolos, ela garante uma segurança para quem vai trabalhar com ela muito grande, porque você não fica restrito a apenas uma rede específica, né? Então você consegue ter um uso bem elevado dela. Então o investidor, a pessoa que tiver interesse em comprar esse token, tendo essa possibilidade em diversos protocolos, isso é bem interessante, né? Claro, um protocolo que obviamente faça sentido para o projeto. Não, perfeito. Muito bem. Uma coisa que a gente acompanha no mercado também, né? Por vezes, redes estarem congestionadas, né? Em certos momentos de mercado, uma rede, um protocolo, uma rede está mais congestionada que a outra. Então, com certeza, estar apto a transacionar em mais de uma rede também facilita a vida de quem, né, tem o token na mão. Exatamente. Sim, um exemplo dessa semana foi o Ethereum, né? Que teve a questão do metaverso, que foi só de gas foi 5 Ethereums lá em algumas transações. Então, estamos falando de um valor extremamente elevado. Né? Não, maluco, né? E eu fiquei impressionado, Gustavo. Gente, não sei se eu apresentei, mas o Gustavo é especialista em blockchain, tá? Ele está nesse mercado há muito tempo já. É o dia a dia dele. E, Gustavo, eu fiquei impressionado, né? Que eles perceberam que isso ia acontecer e não tomaram a iniciativa de reservar um bloco para que isso ficasse ali condensado, né? E no momento que desse o boom, eles poderem, de repente, criar um fundo de contenção, né? Eu estou falando isso por causa da inteligência financeira disso, não tecnológica, né? Se ele criasse um fundo de contenção, talvez a taxa não subisse tanto, né? E ficaria mais rápido, não ficava parado ali, né? Eu não sei por que eles não fazem isso, mas eu achei bem estranho.
E aí a gente trabalhando com esse multiprotocolo permite isso, né? Então, uma rede congestionada, com taxas altíssimas, né? Permite a quem tiver o interesse comprar numa taxa com uma rede mais acessível, custos mais baixos, né? Então, de fato, não deixa o cliente preso a um simples protocolo, onde ele vai ter outras possibilidades, inclusive para trocar com outros tokens também, né? Exatamente. Essa é a principal vantagem que eu vejo também, sabe, Gustavo? O usuário poder trocar por outros tokens na descentralizada, né? Muita gente fugindo da centralização, e aí quando ele vê essa possibilidade que ele pode ter outras opções de tokens, né, para comprar um outro token que está interessado, ele vai ali rapidinho, vai na carteira que é compatível com a dele e já troca, né? Então isso facilita bastante mesmo. Eu tenho percebido muito esse movimento, né? Somente na Pancake. Isso. Ele já pega o token dele e troca pela Pepita. Maravilha. Mais pergunta, mentor? Excelente dica aí do Gustavo. A Patrícia Nunes perguntando como a Pepita vai aproveitar as vantagens de cada protocolo. Custo, escalabilidade, né? E essa multi-utilidade que a gente vai criar aí dentro. Também. Segurança. Tem muito trabalho, mas segurança principalmente. Eu acho legal comentar uma coisa, mentor. Dentro dos projetos que a gente está fazendo, né, a gente tem o Pepita Academy, vai ser lançado em breve, que é um projeto educacional, né, para esse mercado blockchain descentralizado. Então, uma das coisas que vai ser abordada nisso é a diferença entre as diferentes redes, os diferentes protocolos, explicar um pouquinho que vantagem tem de se transacionar dentro de cada rede, e porque no final das contas, conforme a gente for pareando e tornando possível a transação da Pepita em protocolos, a escolha de transacionar dentro do protocolo A, B ou C vai ser do próprio usuário, né? E a gente vai querer também educar o usuário para poder fazer a melhor escolha, né? Para ver se ele vai querer transacionar onde ele tem maior segurança, onde ele tem maior velocidade, enfim. Beleza. Vai falar aí, Gustavo? Tem uma pergunta aqui da... Eu ia comentar só que essa questão do protocolo, ela também tem a questão de alguns protocolos têm o princípio de ser ambientalmente amigáveis, né? O environment friendly, né? Então também é um ponto importante que a gente traz para poder não somente falar de valores financeiros, propriamente dito, mas também essa questão ambiental, né? Que é um ponto muito importante, porque alguns protocolos, como por exemplo da Ethereum ali, eles constantemente são colocados em pauta sobre questões energéticas. Então essa multiplataforma, multirede, permite que a gente trabalhe com protocolos ecologicamente mais atrativos, né, também. Então, além do valor financeiro, você também tem a questão ambiental, que é um ponto bem relevante hoje em dia. João Paulo, acho que a gente já respondeu, mas eu vou perguntar aqui. Ele pergunta: a Pepita planeja integrar com todos os protocolos que existem e vão existir? Tá no mudo, Odaí. Odaí tá no mudo. Mentor, a gente vai estudar, né, os protocolos existentes, aqueles que têm maior segurança e escala, obviamente tem um custo adequado. Os que forem surgindo, a gente não pode dizer que vai estar compatível com eles ou não, mas a gente vai colocar no nosso roadmap para estudo, né? Aliás, um dos protocolos da Tesos, né, é um que está no nosso mapa, mas a gente ainda tem muito que aprender com eles e tem que muito estudar, né? Então, é um trabalho de estudo, né, gente, antes de decidir. Perfeito. Eu acho que o recado principal a deixar, né, Odair, é que o nosso compromisso é de ser multi-chain, né? É de estar operando em mais de um protocolo. Agora, se vão ser 2, 3, 4, 5, 7, 8, vai depender muito da validação, né, de cada um deles e da identificação de sinergia e interesse com os projetos. Né? Perfeito, exatamente. Tem que estar alinhado com o nosso propósito também ali no dia a dia, né, Isis? É isso aí. Muito bom. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Luciano da Silva, que tem um pouco a ver com o que o Gustavo estava falando, né? Vocês planejam ter um selo ESG na operação com a Tesos? Olha,
Eu tenho conversado com a Tesos desde setembro do ano passado, né? Então, a faculdade lá, por exemplo, que engloba, né, que cura boa parte do projeto, eles estão muito inclinados a ter um certificado para empresas, né, que têm esse compromisso real com o meio ambiente. Mas é um monte de coisa ainda que está em estudo, né? Então, até cogitaram, eu não sei se você sabe disso, Gustavo, mas cogitaram até um tipo de NFT, né, para certificar empresas que têm um compromisso com o meio ambiente, né, voltados para a indústria, aliás, né, que tem compromisso com o meio ambiente. Então, ainda tem bastante coisa, mentor, para estudar. Então, talvez a gente lá no futuro, assim, a gente possa ter um carimbo, né, Pepita, ESG, talvez sim, pode ser interessante. Está no nosso modelo de negócio esse estudo, né? Mas não é nada assim. A sustentabilidade está dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso. Exato, está ali, mas a gente já tem o desafio de montar a equipe, né, de trazer pessoas do mercado que navegue bem nesse ambiente para a gente poder ter realmente esse selo, né? Mas tem que estudar, gente. A gente tem que estudar. Gustavo, quer falar? Sim. Além da questão ambiental, que como eu falei agora há pouco, é extremamente relevante, a gente também tem que, obviamente, garantir a segurança desse token, né? A gente tem que garantir a segurança do produto que a gente está oferecendo para os clientes. Então, a gente pauta a escolha de rede, voltando um pouquinho naquela questão que perguntou agora sobre multi-chain, a gente pauta em 2 pontos. A utilidade dessa rede, que ela vai fornecer para a gente como ferramenta, né? Então, no caso da Tesos, a questão ambiental, mas um ponto principal é a segurança. Então, a gente tem que ter a segurança de que essa rede não ofereça nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problema para o cliente, né? Então, o ESG está atrelado também na parte de segurança, tá? Então, o ambiente é importante, o social é importante, mas também como se trata, obviamente, de um token que tem ali um propósito, a segurança é extremamente relevante também nesse aspecto. Então, eu colocaria, sei lá, um duplo S ali, o ESSG, onde o security ali, a segurança, é um ponto extremamente importante. Aliás, Gustavo, a galera aqui do conselho não sabe, mas eu estou criando realmente uma nomenclatura para isso. Aliás, gente, isso falta dando. Gente, ó, o pessoal que está assistindo aqui, né, tá pegando a informação da primeira mão, hein? Existe uma possibilidade muito grande da gente ter um registro na BNT, beleza? Só vou falar isso aqui, spoiler, e acabou, tá bom? De fato, Gustavo, ter vamos dizer assim, esse novo centro de custo ali dentro, né? Segurança e ESG, cara, sem dúvida absurdamente importantíssimo. E até para falar de governança, né? Lembra da Cardano, quando começou a evoluir o projeto na área de governança? Sim. Isso foi um ponto muito discutido. E deu a queda no projeto porque eles não deram continuidade. Mas enfim, papo outra hora essa, né? Vamos lá, continua aí, mentor. Beleza. Uma pergunta da Caroline Santos. A integração da Pepita com vários protocolos irá permitir a custódia e armazenamento de outras moedas na carteira da Pepita? Pergunta muito interessante. Eu não vou responder essa pergunta, porque ela tem que ser uma pergunta que ser bem aprofundada, porque existe no mercado uma grande educação para que os usuários mantenham sua carteira na exchange. Então, galera que está me ouvindo aqui, vou ganhar mais hater aqui, exchange não é carteira. Beleza? Então, cuidado. Se seu criptomoeda está na exchange, sai fora. Bota numa hard wallet, por exemplo. Mas eu vou deixar essa pergunta para o Gustavo responder, para a galera entender um pouquinho o que significa, né, você hospedar o seu token num aplicativo, numa carteira e tal. Eu acho que ele tem mais propriedade para falar do que eu. Voltando àquele ponto ali que eu comentei, aí a gente está falando de uma gestão feita, né, por um terceiro, né? Então você tem, além do token, a sua carteira, e você tem a exchange no meio. Então aí, obviamente, é questão de regra de negócio, né? Que a gente vai aprofundar um pouco mais, mas a questão da custódia ali, de outros tokens, ela vai muito de encontro a esse ponto que o Ador acabou de comentar, né? Que a exchange não é carteira. Então, até uma recomendação, né? Do pessoal poder colocar dentro da sua ali, poder manter esse token dentro da sua posse, né? Exatamente. Uma coisa bem interessante é que, assim, gente, por exemplo, a empresa privada, né? Nós somos uma empresa privada.
Então, a gente criou um aplicativo para o usuário poder usar e transacionar para que ele tenha um pouco mais de facilidade, né? Quando a gente cria um produto que o usuário, o consumidor, ele está ali, está utilizando, a gente segue as regras do país local. Então, um consumidor que ele baixou o aplicativo da Pepita e aí ele foi lá e consumiu, comprou um ativo e está ali dentro, nós, como empresa, somos responsáveis para dar todo esse suporte para esse consumidor. Tá? Então, a empresa não pode, em determinado momento, arbitrar fora da legislação local. Então, esse usuário ele tem uma portinha para bater. Então, o usuário teve um problema de senha, ele vai lá, clica em esquecer a senha, ele, sei lá, teve qualquer problema, vai lá no chat, e a empresa privada está aqui para resolver esse problema para ele. Agora, se você não quer ter esse contato com a empresa privada e quer manter os seus ativos seguros, você não fica no aplicativo de uma empresa privada. Você busca a descentralização, busca uma hard wallet, e aí você tem 100% do controle dos seus ativos. Então, é isso que eu poderia complementar nessa resposta, tá, mentor? Beleza. Tem uma última pergunta aqui, do Manuel Libra, para o Gustavo. Gustavo, qual é a maior vantagem de uma blockchain privada? O Gustavo saiu? Eu acho que ele caiu, né? Olha, mentor, a vantagem da blockchain privada é que você tem um controle total, né? Das regras que você está criando ali dentro. Você está me ouvindo? Voltou aí. Opa, voltou. A pergunta que chegou aqui, Gustavo, é quais as vantagens de você ter uma blockchain privada? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Perfeito. Qual que é a vantagem de uma blockchain privada? O primeiro ponto, a questão da centralização em relação à tomada de decisões. Então, por exemplo, uma questão que a gente vê bastante comum no mundo de blockchain é quando há necessidade de uma atualização, seja de segurança, seja de privacidade, seja alguma ferramenta, alguma gestão que seja necessária dentro da blockchain. Então, uma blockchain totalmente descentralizada, ela leva muito mais tempo para tomar uma ação. Vide, por exemplo, a atualização do Taproot na rede do Bitcoin, que levou uma discussão, assim, um tempo muito grande até, de fato, a aprovação dos pares e a implementação dentro da rede. Já uma blockchain privada, ela tem o principal foco em questão da agilidade da tomada de decisão. Então, quando há necessidade, de repente, de um ajuste, de uma correção de um bug, um fix, alguma coisa, essa decisão é tomada por um board, por uma série de pessoas que têm conhecimento dessa rede. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, agiliza um pouco na questão da tomada de decisão, principalmente de updates. Outro ponto é a questão da aplicação. Então, quando você fala de uma blockchain privada, ela tem que ter um meio, um fundamento de existir. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Corda, que é uma blockchain privada, aberta, entre aspas. Ela tem, a principal função dela é servir como uma blockchain para o mercado financeiro, assim, na área de bancos. Então, claro que ela serve, tem outros propósitos, mas ela foi criada com este propósito para servir como um sistema mensageiro de bancos, conglomerado bancário, né? Então, a blockchain, ela tem privada, ela tem os principais pontos ali de vantagem, né? Tem outros ali mais pontuais, mas os principais e mais impactantes são esses. O propósito e a tomada de decisões em relação a ajustes, correções, bugs, enfim. Perfeito. Não conseguiram me ouvir? Excelente. Excelente, sim. Gustavo. Sim, alto claro. Mais, Mentor? A princípio de pergunta já foi, daí. Foi. O pessoal perguntou bastante, hein? Foi bem legal, hein? Gostei aqui. Bom, galera, então, finalizando. Alguém tem mais pergunta aqui para o Gustavo? Vocês querem falar mais alguma coisa? Isis, você quer comentar? Parada da segurança. Em termos de segurança, hoje, qual que é considerada, na tua visão, Gustavo, o protocolo mais seguro, independente da questão de escalabilidade e de velocidade? O protocolo mais seguro, deixa eu pensar aqui de forma rápida. Eu acho que o da BSC está muito bem aplicado, certo?
o do Bitcoin, propriamente dito, também. Claro, assim, tirando um pouco essa questão de taxa, escalabilidade e tal, mas em relação à aplicação do protocolo, eu acho que essas duas ali estão liderando, e até por isso que elas são os principais ali, junto do Ethereum, né? As principais redes do mercado, né? Porque elas têm a questão da segurança como ponto que se provou ao longo do tempo muito eficaz. Claro que a gente pode discutir, por exemplo, privacidade, que foi até uma questão que foi abordada dentro da rede do Bitcoin, sobre como melhorar isso, né? Para deixar também, obviamente, as pessoas que transitam lá dentro mais seguras em relação à sua privacidade, mas em relação à propriamente dita transação, essas redes elas se sobressaem sobre as demais, justamente por esse conceito de que durante todo esse tempo foi se provando que as decisões tomadas foram assertivas. Tem outras redes também que estão emergindo com um grande potencial aí, eu pelo menos ali vejo com bons olhos, que é a Polka e a Cardano. Claro, ali, novamente, tirando um pouco a questão da escalabilidade e algumas questões técnicas relacionadas à implementação, mas do ponto de vista de segurança, elas têm ali as suas vantagens também, os seus pontos de observação bem interessantes, que eu acho que nos próximos anos aí vão ter um grande destaque, né, dentro das principais também. Perfeito, obrigado. Maravilha. Bom, para finalizar, galera, eu gostaria que o nosso querido Gustavo aqui, nosso convidado de última hora, ele estava numa reunião, aí ele falou, não, cara, meu sócio vai entrar ali e tal, aí daqui a pouco não deu certo ele entrar, ele falou, não, eu entro agora e tal, ele entrou. Gustavo, muito obrigado pelo seu tempo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal saber quem é você aqui, né, como finalização, né, e a gente encerra o nosso papo de hoje, tá bom? Fica à vontade aí para fazer suas considerações e se apresentar, tá bom? Claro. Primeiramente, peço desculpas pelo atraso, foi um imprevisto que aconteceu aqui dentro da empresa. Bom, eu sou, como o Dair comentou, meu nome é Gustavo, eu sou sócio fundador da Devil, uma empresa constituída basicamente por desenvolvedores que já trabalham no mercado de descentralização e criptografia há pelo menos 5 anos. Então a gente já vem no mercado aí, nessa última meia década, trabalhando excepcionalmente nessa questão de descentralização e blockchains. Então a gente começou ali na parte principalmente do Ethereum, depois começamos a parte da BSC e foi expandindo para Polka, Polygon, agora estamos na Tezos, Bitcoin propriamente também, né, algumas questões ali. Então a gente vem já trabalhando isso. E a gente formou a Devil justamente com o princípio de trazer para as empresas, trazer para as pessoas pessoal capacitado, pessoal de alto nível para trazer e viabilizar projetos dentro dessas redes, né? Porque hoje o mercado de cripto, ele se expande a taxas elevadíssimas diariamente. Então a gente percebe que há um descompasso entre pessoas aptas a produzir conteúdo, a produzir matéria mesmo, desenvolvimento dentro dessa tecnologia, e pessoas ávidas por essa tecnologia. Então a gente vem para tentar solucionar e resolver esse gap, né? E a partir disso a gente também criou a nossa própria blockchain. Claro que ela é voltada para o mercado empresarial, que ali a gente vai mudar um pouco o foco de transacionamento de valor para transacionamento de informação, que é o Bywise, né, a nossa própria blockchain, mas ela é voltada para o mercado corporativo. E recentemente a gente formou uma parceria com a Startem, né, para ser esse parceiro de desenvolvimento, para trazer para mais mercados, permitir que a Pepita seja ainda mais um token multi-chain e outros projetos, viabilizar também todos os projetos de expansão, melhoria, certificação e qualidade que os projetos que a Startem já traz, agora também do ponto de vista tecnológico. Maravilha, Perfeito? Gustavo. Alguém tem alguma pergunta, Perfeito. alguma dúvida? Fui tentar ser breve aqui. Não, foi ótimo, obrigado. E não deve desculpas, tá, pelo atraso, isso é normal. A gente sempre que tiver um tempinho vai estar se comunicando com a galera e a gente está realmente trabalhando muito forte, né? Então é natural esses atrasos acontecerem, não se preocupa, não deve nada, tá bom? Mais perguntas, gente? Alguém? Mauro, Transferete? Tranquilo? Podemos encerrar hoje? Acho que sim. Tranquilo. Então, maravilha, gente. Aquele recadinho de praxe de sempre, né, Odair? Para a galera acompanhar as notícias, as informações nos nossos canais oficiais também, que eu acho que é de extrema valia. Acho legal comentar o seguinte, ficou uns dias com o nosso site em reformulação, né? Ele está novamente no ar, então quem quiser acessar nosso site lipepita.global,
para acompanhar as novidades, olhar as atualizações do nosso roadmap e também ter acesso ali aos nossos canais oficiais para acompanhar YouTube, Telegram e Instagram. Perfeito, isso aí, gente. Segue a gente no YouTube, no Instagram, Pepita Global em todos, tá bom? Até a próxima live. A gente também vai fazer uma live lá no Instagram, na sexta-feira. Então, quem estiver ouvindo aí, que estiver acompanhando, vai lá perguntar, encher o saco. Tamo lá, tá bom? Mentor, Transferete, Mauro. Valeu, galera. Muito obrigado. Adilson, nosso produtor. Obrigadão. Até a próxima, pessoal. gente. Ótimo dia aí. Falou, pessoal. Abração. Abraço a todos. Abraço, até a próxima.